noite, Bruna. Boa noite, Denise. Muito obrigada pela presença de vocês, por aceitarem o nosso convite. A gente está super feliz. Essa é a nossa noite do coreano, na nossa semana de letras, na 14ª semana de letras e tradução da FMU. Como eu falei no nosso primeiro horário, é nossa semana cujo tema é multiculturalidade, perspectivas em linguística, literatura e tradução de diferentes línguas. Nessa semana a gente passou, vamos ver se eu lembro tudo de memória, alemão, hebraico, russo, japonês, chinês, português para haitiano, a palestrante falou de crioulo também, e deixe-me ver se eu esqueci alguma, acho que falei todas. E coreano, que é a nossa noite de hoje. No primeiro horário, a gente teve a presença da Sueli, que falou sobre o fenômeno K, do K-pop, do K-drama, e como isso influenciou o trabalho dela na tradução, e nuances da cultura coreana, como ela tem a expansão e o histórico. Inclusive falou do curso de coreano na USP, que é de 2012, eu até ia comentar, porque eu assisti o podcast, tenho já perguntas para vocês. E aí, ela fez todo esse movimento e a gente terminou com pergunta já falando sobre literatura. Já tinha pergunta falando sobre livro, pediu recomendação. Olha, a Isadora pediu recomendação de livros e filmes, e ela trouxe filmes e séries, e ela falou: olha, mas a parte de livro eu vou deixar para as meninas do Sarambão. Então, eu vou apresentar vocês, vou apresentar a fala de vocês e passo a voz, tá bom? Então, pessoal, a gente tem a alegria de ter a Bruna Gílio, tá certo? Gílio, tá? E a Denise Nobre, e elas têm o podcast O Sarambão, que é o primeiro podcast exclusivo sobre literatura coreana no Brasil, fundado em agosto do ano passado. Comandado por elas duas, vocês vão saber, quem assiste o podcast sabe que é importante esse movimento de comandado por duas mulheres, né? Comandado por duas mulheres, a Bruna e a Denise, as duas estão conosco hoje. O podcast aborda os diversos âmbitos da literatura coreana e interface com a sua atuação dentro do mercado literário brasileiro. A Bruna e a Denise, graduandas do curso de Letras Português-Coreano da USP, também ministram palestras sobre cultura coreana e intercâmbio na Coreia do Sul, que foi por conta do intercâmbio que elas se conheceram, e realizam eventos de discussões sobre literatura coreana, webtoons, quadrinhos coreanos e audiovisual coreano. Quando a gente conversou por e-mail, elas trouxeram, diferentemente dos demais palestrantes que trouxeram uma apresentação pessoal, elas vêm aqui representar o podcast. Então, a apresentação é do podcast, tá bom? Então, é isso que faz essa diferença aqui, que vocês perceberam. E a fala delas nessa noite conosco é sobre a literatura coreana no Brasil. E elas trouxeram algumas perguntas para a gente pensar e refletir com elas, que são: o que temos de literatura coreana hoje no Brasil? Será que essa literatura veio para ficar ou é só uma fase? Quais são os aspectos culturais que envolvem não só o conteúdo dessas obras, como também a sua recepção pelos brasileiros? E nessa palestra, elas trarão um panorama geral do que temos de literatura coreana no Brasil, bem como apresentarão as tendências do mercado literário neste ramo e as suas perspectivas, além de questões que envolvem a tradução e o preparo desses livros. É uma honra, uma alegria ter vocês conosco nessa noite. Agradeço novamente a presença de vocês conosco, passo a palavra para a Bruna, para a Denise, e aí vocês vão se organizando, se quiserem, vocês veem como vocês vão fazer em relação à câmera, se as duas vão ficar o tempo inteiro, fiquem à vontade. Obrigada, Ingrid, pela apresentação, obrigada pelo convite também, para o professor Pedro também. Eu vou começar apresentando, então, mas minha câmera vai ficar ligada. Vamos lá. E se travar alguma coisa, vocês me avisam, tá bom? Porque eu não vou ver vocês mais, eu vou só falar. Pode Bom, deixar que a gente avisa. tá bom. Então, eu vou introduzir, aí daqui a pouco a Denise entra, então eu sou a Bruna.
vou fazer uma breve apresentação. Então, estou terminando o curso de letras na USP, estou fazendo só a licenciatura agora, está quase no fim. Também tem o podcast que eu coordeno com a Denise, os eventos que a gente participa, que a gente promove também, somos nós que estamos por trás, né? Também faço tradução e vou falar um pouco disso hoje também. E, dou aula, a gente faz tudo, né? Quando a gente gosta, a gente vai para todos os lados, né? Mas é isso. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho desse panorama, tentar responder aquelas perguntas norteadoras e introduzir vocês, caso não conheçam essa área, para que vocês se apaixonem de uma vez por todas também. Pode falar, Dê. Gente, se tiver muito barulho aqui de carros nas ruas, perdão, a rua é movimentada. Eu sou a Denise, agradecer o convite, primeiramente. Assim, a gente está sempre fica super contente, né, de poder dividir com todo mundo nosso entusiasmo pela literatura coreana. Eu também sou graduanda lá da USP, do português coreano. Eu estou no quarto semestre do coreano. E eu e a Bruna nos conhecemos lá no intercâmbio, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre como foi, né, esse momento do intercâmbio e depois a vinda para cá e decidir fazer esse podcast, tá bom? Era isso. Bora, então. Só para introduzir, porque a escolha do nome, né? A Ingrid deixou aí essa sementinha, então a gente já explica. Porque Saramban designa um cômodo reservado à leitura, prática de caligrafia e discussão dos assuntos cotidianos, que era ocupado principalmente, ou melhor, somente pelos homens aristocratas durante a dinastia Joseon. Então, era um espaço reservado para eles. E a gente pensou, que tal a gente abrir essas portas, já que a gente está falando sobre literatura, e a gente então convide todos para ocupar esse espaço, né? Sem depender aí de ser um homem aristocrata, né? Para conversar sobre essas coisas. E a gente também traz assuntos universais, porque também é o que a literatura promove para a gente, né? Então, por isso o nome e por isso a ênfase que são duas mulheres por trás desse podcast. Tá, eu vou passando, eu não consigo ver, vou passando. Tá. Então, introduzindo sobre o intercâmbio, né? Nós duas fomos para Hallym University, que fica em Chungcheong. É essa província aqui. Seul tá aqui. Então, era mais ou menos 1 hora e meia de carro. De carro, ai meu Deus. De trem. A gente ia de trem. Mas era super cômodo, não era nada muito que nem aqui em São Paulo, que o trem às vezes para e tudo, era tudo muito prático. E a gente passou lá, então, de agosto de 2022 até janeiro, e foi um intercâmbio pela USP, né? Então, a gente cursou disciplinas lá que tinham a ver com o nosso curso, isso é importante falar. Então, aqui está o emblema, a cidade é essa daqui, é uma das maiores da província. E aí esse slide, né, tá falando no meu caso, eu consegui a bolsa GKS, que não sei se vocês conhecem, é uma das principais bolsas de fomento aos estudos na Coreia, e foi pela USP. Aí é só um detalhe técnico que não acho que não é tão importante agora. Enfim, pode falar dele. Aí, no meu caso, eu cursei 5 disciplinas. Não foram, acho que teve só uma disciplina que eu e a Bruna cursamos juntas, porque como ela já está mais avançado, né, no idioma, então ela cursou mais disciplinas em coreano, enquanto eu cursei mais disciplinas em inglês. Mas a gente cursou literatura juntas. E viajamos muito juntas também. A gente viajou bastante, né? E diferente da Bruna, eu não fui com bolsa, eu fui pelo edital geral, né? Da nossa unidade, né? Da FEPELET, e não consegui bolsa, então eu tive que ralar aí, né? Para bancar, né, os custos, mas assim, não me arrependo, valeu muito a pena. E ao todo fiquei lá 5 meses, né? Que eu vim no finalzinho de dezembro, eu não cheguei a ficar janeiro. A Bruna ainda ficou um pouquinho em janeiro. Era isso. Sim. Inclusive, essa foto aqui, eu que tirei. Eu lembro direitinho desse dia, foi muito bacana. Na cidade de Cheonju, uma cidade que aparece muito em dramas, inclusive.
por exemplo, 25, 21, né, que a gente passou em frente à casa lá. Enfim, tá. Aí falando um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência lá, como a Denise falou, eu cursei mais disciplinas em coreano, então relacionadas à língua, leitura e escrita, etc. Então elas estão aqui, né? Coreano Acadêmico 3, leitura e escrita em coreano, fala e discurso, Sociedade Coreana 1, que aí era só uns chineses, eu e um amigo meu inglês, era só isso e tudo em coreano. Então, essa imersão foi muito importante. Eu sinto falta disso. Isso pode ser meio difícil no começo, né? É um baita desafio, mas a gente colhe frutos muito rápido e muito bons. E aí, o cinema e literatura coreana, que era inglês, aí a gente fez juntas. E aí, falando bom, rapidamente sobre a faculdade, era uma faculdade privada, tinha vários espaços. Em que a gente podia socializar, tinham restaurantes não só tradicionais, como também uns que tinham um cardápio mais ocidental, então eles pensavam muito nisso. A Coreia está vendo que muitos estrangeiros estão querendo estudar lá e está também adaptando essas ofertas. Fora que tinha muitos fast foods em volta, nossa, era bem rica a região no entorno. E também a gente teve a chance de participar de clubes extracurriculares. A gente fez um juntas que era de conversação em inglês, né, que era muito bacana, com uns temas bem loucos, assim, que a gente votava, mas era muito divertido. Eu fiz de vôlei também e fiz de jogos de tabuleiro, que era só em coreano, ambos. Então, assim, foi muito bacana, de novo, uma imersão muito legal. Aí, assim, se vocês tiverem dúvidas depois, a gente tira. É só para dar um gostinho de como é passar um pouquinho esse tempo lá. E claro, como a Denise falou, a gente fez vários passeios pela faculdade que oferecia esses passeios para imersão cultural, como também passeios por nossa conta, assim, era sexta a domingo a gente passeando, né, quando dava, quando não tinha prova. Mas é isso. Tá, ok, eu vou falando. É, tá bom, então agora a gente vai entrar no âmbito literatura coreana, né? E o que que nós, Bruna e Denise, podcast Sarambam, a gente entende como literatura coreana? A gente teve essa dúvida algumas vezes, né? Quais livros trazer, porque por trás dessa escolha tem a nossa filosofia. E a gente acredita que a literatura coreana ela vai além do que está ali, território Coreia do Sul. Ela se expande porque também tem muita literatura de diáspora, então, de descendentes coreanos, ou então de coreanos que nasceram lá e migraram muito novos, então tem essa mistura cultural muito interessante e rica e que gera uma literatura também muito, muito produtiva. Então a gente foca muito mais nesses aspectos culturais que são relativos à identidade, representatividade, tradição, cultura. É isso. Então, quando a gente fala literatura coreana, tentem assim expandir para não só a Coreia do Sul, como também o mundo em que os coreanos ocupam. Aí, E aí a gente, desde o ano passado, quando a gente começou o podcast, a gente teve muito apoio assim dos nossos professores, né? Nosso querido Luiz Geirão, hum, ele, de início, a gente teve essa ideia de fazer um levantamento, né, do que a gente já tinha de literatura coreana no Brasil, para a gente saber onde a gente ia buscar os nossos objetos de estudo, de pesquisa e de divulgação, né? Então, ele passou para a gente inicialmente uma lista que ele tinha de algum levantamento, e a gente expandiu essa lista, porque a gente adicionou também os livros de não ficção, adicionamos mais histórias em quadrinhos, e desde o ano passado somos nós, eu e Bruna, que a gente meio que ficou com essa tarefa de manter atualizada essa lista. Inclusive, hoje a gente divide essa lista com os nossos professores e com outras pessoas do meio acadêmico que têm feito pesquisa, e quando solicitam, a gente também repassa, né, as informações que a gente tem. E, de acordo com esse levantamento nosso, hoje, no panorama geral, a gente tem 285 obras de autores coreanos e descendentes publicadas no Brasil. E aí, dentro disso, tem totalmente em português, bilíngue, tem variados, né? E de vários gêneros também, romance, coletânea de contos, poesia.
muita não ficção também, e quadrinhos que está crescendo muito. Pode passar, Bruna? Aí a gente tem esse gráfico, né, que mostra essa trajetória por anos, né? Então, o primeiro livro que foi publicado aqui no Brasil foi em 1985, que é o Contos Coreanos, né? Que é uma tradução indireta, que foi feita na época, se eu não me engano, por um diplomata, assim, e é bem interessante. E depois disso a gente vê que veio caminhando lentamente ali até mais ou menos 2010, e aí de 2010 até 2020 a gente tem ali um crescimento, né? Uma expansão muito grande, e acho que, se eu não me engano, cerca de 56 publicações. E aí de 2020 para cá, que a gente nem passou ainda uma década, a gente está no quarto ano, gente, já tem mais do que o dobro do que na década anterior. Olha para vocês verem como se expandiu, né? Então, a gente tem também esses livros paradidáticos, né? Que é uma coleção que foi feita lá há muito tempo atrás, que engloba também livros que ensinam matemática, que é muito interessante, assim, que entrou aí nas escolas brasileiras. Pode passar, Bruna? A gente gosta de separar também, assim, tentar fazer esse levantamento por gênero, porque a gente, como mulheres, né, a gente tá nessa luta junto de tentar mudar um pouco esse cenário, né, da literatura, dessa dominação masculina, né? Então a gente tenta levantar um pouco isso, e a gente percebe também que o que chega aqui no Brasil de literatura coreana tem muito essa autoria, né, feminina. Então, a gente não conseguiu apurar ainda os dados de gênero de todos os autores publicados no Brasil, até porque, como a gente coloca junto as HQs, né, os webtoons, muitas são obras que são por pseudônimo, às vezes a gente não consegue chegar ao certo em quem é o autor, né? E muitas vezes essas pessoas, esses autores, eles não querem também divulgar informação pessoal, gênero, nada do tipo. Inclusive, agora a gente tem o Contrapeso, né, que é de Juna, que na verdade é um autor desconhecido, que ninguém sabe, mas que já falou que não vai declarar gênero. Então a gente colocou ali como não especificado. Mas se a gente for observar, nos dados que a gente conseguiu apurar, a maioria é mulher. A gente tem aí a autoria feminina, 86 títulos publicados no Brasil, e somados feminino e masculino junto, mais 14. Esses somados são os livros que a gente classifica como geralmente livros ilustrados, porque aí eles têm os autores também, os ilustradores também a gente considera como autor, né? E aí muitas vezes é uma autora e um ilustrador, ou vice-versa. A gente tem a Suzy Lee, por exemplo, que é uma ilustradora bastante renomada e que tem obras, né, aqui no Brasil como coautora também. E a gente consegue destacar ali alguns nomes, né, dentro dessa autoria, que são os nomes mais marcantes, assim, mais proeminentes, que já são conhecidos. Não tem como não falar de Han Kang, né, que é uma autora muito premiada, que tem 3 livros já publicados no Brasil, os 3 pela Todavia. Teve antes uma versão pela Devir, né, que saiu de circulação, da Dia Vegetariana, em 2013, quando o livro ainda não era premiado. Mas a gente tem depois a Bessoá com 2 títulos, a Suzy Lee, que vai completar agora 6 títulos no Brasil, a Bequiná com 4 e a Kunsup Jeonju Kim, que vai completar 5, né? Aqui nós estamos com 4, mas já estamos com o quinto na pré-venda. Pode passar, Bruna? Aí, no quesito de tradução, né? A gente consegue perceber, olha que interessante, que a gente está tendo mais traduções diretas do coreano para o português. O que é uma coisa que é um pouco impensável, né? Alguns anos atrás. Tinha muitas traduções diretas, né, do inglês, porque como a gente falou, tem muito livro da diáspora que vem para cá. Então, o livro originalmente foi escrito em inglês, né? E acaba sendo mais fácil para as editoras brasileiras trazerem para a gente. Mas tem também traduções indiretas e diretas de outros idiomas. E os livros de imagem, né? Nesse quesito de tradução, a tradutora mais preeminente é a Yoon Jung-in, que é a nossa professora lá da USP, que é coordenadora também do curso de coreano, com 18 traduções, e em seguida o Jae Hyun-woo, com 11 traduções. Aí, lembrando que no caso do Jae, ele tem também traduções indiretas do inglês. Pode passar, Bruna? E quanto ao gênero literário, é também uma coisa curiosa, porque esse gráfico vem mudando, né? Se antigamente, até 2010, a gente tinha livros muito clássicos, coletânea de contos, poesias,
Hoje a gente já tem muito mais romance, romance de cura, os quadrinhos, as novels também estão crescendo muito. Então, assim, a não ficção também, né, que é, por exemplo, aquele filósofo, o Byung-Chul Han, é muito publicado no Brasil. E a gente vai vendo como esse cenário vai mudando, né, com as décadas que vão passando nos anos mais recentes. Pode passar, Bruna? E aí a gente fala um pouquinho do sucesso comercial. No ano passado, a gente já teve um estouro que foi, né, dos livros coreanos da Bienal do Rio. E esse ano, a Bienal aqui de São Paulo veio para comprovar mesmo essa força, né? No ano passado, eles tinham um stand a Roku tinha um stand que já era, né, é, inspirado em amêndoas, mas, não, mas era só assim uma ampliação, né, da capa. Esse ano eles chamaram realmente a Ang Lee, né, que é a artista responsável pela capa do livro, para fazer o stand da Roku inspirado, né, no sebo da mãe do Yoon Jae, que é o personagem principal do livro Amêndoas, e que foi uma atração assim esplêndida da Bienal. Todo mundo queria ir, filas para poder tirar foto no stand. Inclusive, depois, na Bienal mesmo, a Ing foi anunciada, né, como a vencedora do Prêmio Jovens Talentos do Mercado Editorial desse ano. E a gente teve também a presença da autora Ramborum, que veio para a Bienal do Livro, para uma sessão de autógrafos e um bate-papo no palco principal, que foi o palco da Arena Cultural, que também, assim, muita procura, muita gente. E aí, por causa dessa procura, depois teve também um bate-papo com ela no Centro Cultural Coreano. Pode passar, Bruna? Só para adicionar, Pode acrescentar. isso, é que, né, nós também fomos convidadas, né, pelo Kindle KDP, uma mesa dedicada à literatura coreana. Éramos nós duas, enquanto podcast, e mais dois autores que se inspiram, né, em cultura coreana e escrevem seus livros. Então, assim, mais uma vez reforça o quanto que a Bienal e o mercado editorial tá já vendo a importância que essa literatura tem, né? Vou passar. Sim, muito bem lembrado. Foi bem bacana o nosso bate-papo também. Aí aqui tem um pouquinho dos gráficos, das informações que a Publish News trouxe depois, né, das vendas. E a gente tem aí números muito bons, né, para livros coreanos. O Bem-vindos à Livraria Rondon ficou em terceiro lugar no estande da Intrínseca. Na Roku, o Amêndoas e o Impulso, que são da mesma autora, né, da Won Pyong-song, ficaram aí em segundo e em sexto lugar. E na sextante, assim como no ano passado, o livro As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, do Monge, né, do Remin Sunim, ficou em segundo lugar de novo. E, aliás, no top 10, outros livros dele, que são sempre muito tem uma vendagem muito boa na sextante. Pode passar? Aí tem aqui uma fotinho do bate-papo que teve com a Ramborum no Centro Cultural Coreano, que a princípio seria para 50 pessoas, mas assim a fila estava enorme desde cedo e eles acabaram liberando, né, o espaço e abrindo para mais pessoas. Foi um bate-papo muito bacana. No final ela teve também uma sessão de autógrafos e a gente tem também já anunciado a presença da quadrinista Kung-Soo, Jendri Kim, na CCXP, inclusive com o lançamento, né, da nova HQ dela, que é o Meu Amigo Kim Jong-un, que já foi traduzido pela nossa professora, né, Yoon Jong-in, e que vai ser lançado na CCXP. Pode passar. E aí, falando do poder da internet, né? Estamos nós, que batemos hoje 6.000 seguidores. Muito obrigada a todo mundo. E então, estamos aí trazendo, né, bastante livros, muito debate. A gente tem também o apoio, né, de uma instituição coreana, né, que é a LTI Coreia, que é o Instituto de Tradução Literária da Coreia. Eles têm patrocinado a gente já há algum tempinho. E a gente tem também, por exemplo, no começo do ano, teve uma postagem do Bookster, que é um influencer de livros muito conhecido aqui no Brasil, e ele tem o desafio dele, né, mensal, e ele colocou um livro coreano, né, um livro da diáspora, né, que foi aquele Aos Prantos no Mercado, da Michelle Zauner, e o livro estourou nas vendas, assim, foi parar em sexto lugar no ranking da Amazon, inclusive até agora é o nosso episódio do podcast mais ouvido, né? Então, assim, a gente vê como os influencers também conseguem trazer muito, né, o leitor para essa literatura da Coreia.
para diversificar, né, os tipos de livros que a gente está consumindo. Quer acrescentar, Bruna? Então pode passar. Agora sou eu. Gente, então assim, como a Denise comentou, a gente tá vendo que os gêneros, né, coreanos que estão vindo para cá também estão sofrendo alterações. Antes eram esses romances mais eruditos, né, mais pesados, e agora a gente está com uma literatura mais leve chegando também. E, claro, tem o fenômeno, né, esse boom da ficção de cura, que, né, eu acrescentei hoje aqui os volumes 2, de dois deles, né? Então, são livros que que trazem ali uma espécie de ajuda, é como se fosse uma autoajuda em formato ficcionalizado, né? Então, tem uma história, temos personagens que são muito diversos e que a gente pode se identificar facilmente. Tem sempre, né, uma capa maravilhosa que chama muitos leitores, né, porque ela é atrativa e é um reflexo do que o mercado literário coreano está também é, trazendo, né? Então, esses livros, eles são muito vendidos lá também. Então, essa tendência de também a gente consumir não só a literatura, a música, o drama, mas também o estilo coreano, que a gente vai falar um pouco mais depois também está presente aqui, porque todos eles aparecem em algum lugar assim, best-seller na Coreia, mais de 1 milhão de livros vendidos, ou sei lá, 500 mil, enfim, são números altos e isso reflete também na nossa escolha, né, de ler esse livro, etc. O que a gente pergunta é se é um gênero, se é uma tendência ou se é um fenômeno, né? Por enquanto a gente está ainda patinando, né? A gente está entendendo como que está funcionando esse mercado. Fato é que temos aí, ó, 6 livros, isso, 6 livros nesse gênero e tem outros para vir ainda. Então a gente não pode ignorar, né, essa tendência que está acontecendo agora. Só acrescentar. Aham, Além desses, que não são assim totalmente categorizados dentro da ficção de cura, mas que assim estão muito próximos, esses livros da Won Pyung-soo, né? Tanto Amêndoas quanto o Impulso. São livros que estão muito próximos desse tipo de narrativa também, e que são sucessos de vendas. isso. Aliás, também é muito na esteira do K-pop, né, gente? Porque, por exemplo, o Amêndoas, ele foi indicado, né? Quer dizer, alguns membros do BTS foram vistos lendo ele. Então, ele é conhecido, né, hoje como o livro que o BTS leu e o livro que o BTS recomenda. E aí a autora ficou aí bastante conhecida e agora trouxe o segundo livro para o Brasil. E, por exemplo, se a gente for falar desses livros que estão aí na tela agora, o livro A Grande Loja de Sonhos já foi citado pelo Chao Mo também, que é um ator e cantor bastante conhecido, sabe? Então, acho que também essa questão de alguns ídolos, tanto do K-pop quanto do K-drama, estarem falando desses livros também ajuda a alavancar as vendas, né? Sim. Gente, assim, é um mercado, né? Então, tudo está muito interligado e nada é muito à toa. Tudo tem uma intenção por trás. Então, colocar o BTS, ou então, por exemplo, um livro que aí tá lá, assim, indicado pelo grupo BTS, também tem uma intenção por trás. E esses livros são a prova viva disso. Peraí. Ah, deixa eu tirar daqui. Pronto. E aí a gente tem também a questão dos webtoons, né? Para quem não conhece, o webtoon é uma mídia que foi criada na Coreia ali no início dos anos 2000, que traz a história em quadrinho para o mundo digital. Ela é pensada para ser consumida digitalmente, especificamente no smartphone, né? Então, no formato de scroll, né? De você passar a tela para cima. E essas mídias estão ganhando grande popularidade, muito também porque elas são muito adaptáveis, né? Muitas mídias de webtoon são adaptadas para K-dramas, para filmes. é, Aí a gente tem também o processo inverso de K-dramas que viram webtoons. Então tá tudo muito interligado também.
E a gente teve aí no ano passado a plataforma Webtoon, né, que é da Naver, abrindo, né, na bolsa, e eles começaram avaliados aí em 2,7 bilhões. Isso a gente está falando apenas de uma das plataformas, né, que é uma das que mais dominam o mercado, mas a gente tem a Tapas, o Manta e muitas outras. E esses webtoons agora estão também recebendo um reconhecimento tão grande no Brasil que, apesar da gente não ter o costume de consumir tanto assim a leitura, ou então mesmo a história em quadrinho, e no formato digital, estão vindo para a gente em formato impresso, né? A gente tem aí a New Pop, que já há bastante tempo vem trazendo webtoons em formato impresso. Mas agora ela também está tendo aí uma briga de mercado com outras editoras que estão vendo nisso um mercado muito frutífero, né? Então aí entrou Panini também na publicação de webtoons e outras editoras também. Era isso. E a Pode passar? animação, né? A animação também. Isso. A animação também, assim como tem a adaptação para K-drama e para filme, tem também para animação. Aí, para quem consome bastante animação, por exemplo, o Crunchyroll fez esse ano o Solo Leveling, né? Que praticamente quebrou a plataforma quando teve a estreia. Tá em preparação a segunda temporada. O True Beauty também, que já entrou agora também a adaptação, né? E ele também já tem o K-drama, também é bem famoso, tá na Netflix. E vários outros, né? O próprio Semantic Error também teve adaptação, o Naveleira também, que foi citado na palestra da Sueli mais cedo. São todos sucessos, assim, em todas as versões. Ah, sim. Falando um pouquinho então sobre as editoras, né? A gente tem aqui reforçado bastante que é tudo muito intencional, muito pensado, essas ligações todas. E é claro que as editoras brasileiras também estão vendo a importância de, por exemplo, trazer uma tradução direta coreano-português. Tanto que, por exemplo, a Roku, em um dos posts de divulgação de O Impulso, ela coloca, né? Eram 5 motivos para ler O Impulso. E esse era um dos motivos. A tradução foi feita diretamente coreano-português. Então, isso não é só um fato, também é motivo de marketing, é motivo de trazer mais leitores, porque mostra uma certa autenticidade. E isso é algo que essa mentalidade é algo muito recente, né? A gente vai também falar um pouco mais disso, mas essa ideia de que a tradução tem uma importância, tem um processo ali e tem esse peso grande no livro e no conteúdo que a gente está consumindo, isso é muito recente. E também, é claro, a gente percebe também esse maior interesse pelas obras. Então, o que antes, né, a professora Yun tinha que lutar, né, com sangue nos olhos para, né, para publicar alguma coisa, agora a abertura está bem melhor. Não é que esteja assim perfeita, mas está bem melhor, então a gente fica feliz com isso. E além dessa ideia de é, priorizar traduções diretas, também há essa abertura e essa flexibilidade, digamos assim, para considerações culturais e identitárias, algo que há alguns anos era muito suprimido para que tornasse o texto que chega mais palatável para o público brasileiro. Agora, o que a gente vê é que, olha, aqui é Coreia. Então, vai ter elementos coreanos. Você está lendo um livro coreano, então não vamos apagar isso também. Então, é algo que está crescendo bastante. E acho que é isso, essa busca. Ah, sim, e também não só a tradução, como também o preparo desse livro. Então, por exemplo, em copydesks ou em notas culturais, as editoras também estão procurando profissionais dessa área ou que já têm experiência com as traduções, porque eles querem o quê? Considerar esses aspectos culturais, não querem apagar porque isso também gera aí um público bastante interessado, né? Sandro, Só quer acrescentar coisa? acrescentar um pouquinho. Uhum. Nesse aspecto de preparo também, a gente pode destacar a questão das capas, né? Que a gente vê que a procura por capas que tenham, por exemplo, um ilustrador que conheça de cultura coreana, né? E aí a gente vem nessa esteira o sucesso que a Inglita está fazendo,
que é isso, é de você trazer na capa uma identidade coreana sem ficar estereotipado. Então, nada melhor do que você trazer um profissional que conhece dessa cultura, né, e que vai tratar com mais respeito. E aí a gente tem muitas capas sendo feitas pela Ang Lee, e o pessoal até tenta colecionar, né, mas está ficando difícil. Sim, é muito livro, né? Mas ela arrasa muito. E a gente já percebe, isso que é legal, a gente já percebe quando teve esse cuidado todo, né? Esse preparo. Quem já é do ramo e tudo, já entende assim, olha, essa editora aqui cuidou desse livro para que viesse todo amarradinho. E a gente vê outras que ainda estão tentando entender isso. Mas é assim mesmo. Tá, E aí, nesse ponto, a gente vai trazer um pouquinho dos desafios da tradução, partindo tanto da nossa experiência, das nossas conversas, né, no podcast. A gente já recebeu vários tradutores, assistente editorial, pessoas do mercado, né, da produção do livro, e também a Bruna como já tradutora, e a gente vai tentar trazer um pouquinho esses questionamentos, né. Tem um artigo das meninas lá da UFP, né, da SEASA, que é a Salgado e a Doreto, e elas trazem um panorama do que são as ações do LTI Coreia, né? Que é o Instituto de Tradução Literária da Coreia, que foi fundado em 2001. E elas falam uma coisa bastante interessante no início do artigo, que é como essa cena literária mundial é dominada pelo inglês e pelo francês. E aí, por conta disso, a gente tem todos esses desdobramentos, né? Mesmo os mercados, por exemplo, brasileiro, eles se voltam muito para o que está já publicado em inglês ou em francês. E aí, mesmo a LTI dando fomento para tradução de livros, da tradução direta coreano-português, muitas vezes acaba acontecendo o quê? A editora tende a fazer comparações com a edição em inglês, ou mesmo querer que algumas coisas que foram feitas na edição em inglês se mantenham, apesar de ser um tradutor que está fazendo direto do coreano para o português. Então, assim, tem algumas limitações de mercado, que até a gente conversou um pouquinho mais cedo também na palestra da Sueli, né? Até com questão de K-dramas e o nome do K-drama, e aí tudo isso tem a ver com opções até do marketing, coisas assim. Mas que a gente tem visto o que o debate vem crescendo a respeito dessas questões que visam mais o marketing e talvez tragam algum apagamento cultural, né? Pode passar, Bruna? E aí, nesse sentido também, a gente vê que um dos pilares da LTI é tentar assegurar nessas traduções que eles dão o fomento, né? Essa fidelidade ao original, ou seja, mantendo as nuances do idioma de partida e uma qualidade textual no idioma de chegada. E isso traz várias questões, né? Porque se a gente antes tinha aí o tradutor como alguém que tinha que trazer o texto pensando completamente no idioma de chegada, hoje a gente já tem como a Bruna falou agora há pouquinho, essa mentalidade mudou, né? Tá mudando. Passa um pouquinho, Bru. Que aí vem o quê? Um artigo também, a tese de mestrado da Carolina, que foi em 2021, sobre o texto de A Vegetariana e as traduções da Devir de 2013, da Todavia de 2018 e a tradução de 2016, né? Americana não, britânica, que foi a vencedora do Man Booker Prize, ela fez umas comparações nessas traduções, e nesse texto dela, que aliás é um trabalho excelente, assim, que a gente recomenda muito a leitura, ela levanta esses questionamentos, né, sobre que alguns estudiosos da tradução trazem, se a gente tem que domesticar o texto, que era mais a mentalidade anterior, ou se existe essa mediação do estrangeiro, se a gente tem que manter a estranheza, né, da cultura de partida na cultura de chegada. E aí a gente vê também que isso envolve questões até de dominação de mercado mesmo, né? Porque, por exemplo, se hoje a gente tem aqui no Brasil uma ascensão da cultura coreana, mas a gente até pouco tempo atrás não sabia nada de Coreia, a gente sabia coisas de Japão. Então, como até a Sueli falou mais cedo, hoje ela já tem alguns termos que ela não precisa estar traduzindo e explicando o tempo inteiro o que é, porque já está no imaginário do brasileiro, né? O que aquele texto significa. E antes, o que acontecia? Por exemplo, um mandu
não podia ser chamado de mandu num livro, ele ia ser chamado de gyoza, que também é um termo estrangeiro, mas é um termo que o brasileiro já está mais familiarizado por ter todo esse contato com a cultura japonesa, né? Por conta também da grande comunidade japonesa aqui, né? Então, a gente tem essas questões de se o tradutor deve se manter completamente invisível ou se ele tem que se colocar como um agente textual que vai fazer essa mediação entre língua e cultura, né? E aí fazer as interferências no texto, que inclusive a nossa professora Yun defende bastante. Pode passar, Bruna, o próximo. Que tem um artigo da Yun que vai sair agora, que é sobre a tradução de Atos Humanos, né? Que foi traduzido pela Ji-Yoon Kim, que também é professora nossa lá na USP, e que é um livro da Rancan, e ele teve algumas questões aí, porque ele saiu por uma editora grande, e se a gente for pensar, tinha uma edição bem comercial. Então, assim, ele não tem muitas notas explicativas, e ele é um livro que fala sobre um acontecimento, né? Um fato histórico, né? Sobre o período da ditadura lá na Coreia do Sul. Então, às vezes, ele necessita de alguma informação extra para que o leitor saiba realmente o que está falando aquele livro. E aí um advoga bastante nesse artigo sobre essas questões, né, de o tradutor atuar como esse é, agente, né, que ensina a cultura de chegada, aspectos da cultura de partida, né? Então esse papel pedagógico que o tradutor tem que ter, que ele deve assumir. E como são sempre bem-vindas as intervenções paratextuais, que muita gente reclama em edições comerciais, porque quebra o ritmo de leitura e coisas assim. Mas hoje a gente vê que o público, que o leitor, mesmo o leitor geral, não o leitor acadêmico, ele quer saber mais daquela cultura. As pessoas querem descobrir a Coreia do Sul. Então, por que não acrescentar paratextos, né? E trazer mais aproximação com esses aspectos culturais? Pode passar, Bruna? Ah, aí agora eu entro um pouquinho, falar um pouquinho do meu processo e uma questão que eu queria acrescentar ao que a Denise falou é que tem tanto, né, aqui essa dualidade, né, se é domesticar o texto, se é mediar, isso também são muitas facetas. Por exemplo, se for um gênero mais fantasioso, né? É um mundo que você cria, por exemplo, sei lá, uma fantasia ou um terror que acontece no espaço. Não sei, tem alguns gêneros que permitem que você mexa ali com o estrangeiro, porque não vai ficar estranho. Enquanto que tem outros gêneros que você tem que dosar isso melhor. Por exemplo, se você pega uma não ficção ou um romance mais existencialista, que talvez você deixar muito estranho possa cortar o fluxo de leitura. Enfim, é só para vocês entenderem que essa questão não é tão simples assim. Ela também, né, mexe com o gênero, mexe com a editora, a política daquela editora, né? Não, né? Por exemplo, tem alguns livros que eles são mais culturais e históricos. Por exemplo, o Conto da Tartaruga Dourada e a história de Hongildong, que são narrativas antigas. E a editora, que é a editora Estação Liberdade, tem uma política de não fazer esse apagamento. Então, tínhamos notas lá, né, de rodapé. Outro caso, como Tigres na Neve, que também é um romance histórico, que fala de vários períodos, né, vários acontecimentos históricos durante o século XX. A editora, Melhoramentos, né, então também tem uma pegada mais didática, optou por colocar as notas ao final, para não cortar o fluxo de leitura. Já outras editoras que também trazem elementos populares e contemporâneos optam por tirar e, por exemplo, preferem que isso apareça organicamente no texto. Então, o tradutor ele também tem que mexer ali no texto para que não fique um aposto, né, entre vírgulas ali gigantesco que perca ali o sentido. Então, é uma questão realmente muito densa e que eu também eu passo por isso também. Mas eu queria trazer um pouquinho do que o Alexandro Pizziolo, que também foi o nosso convidado, a gente conversou sobre paratextos com ele, é um tema
fascinante. Paratexto, basicamente, são todos os tipos de texto, verbais e não verbais, que circundam um texto principal. Então, vai desde notas culturais ao final de um livro, ou notas de rodapé, como também capa, prefácio, tudo isso é paratexto. E a tradução também entraria para alguns teóricos também como um paratexto, porque já não é mais o texto original e tem outro ser humano ali mexendo nesse texto. Mas, bom, o Alex, nessa crítica que ele traz sobre o livro Castela, ele cita um teórico que é o Lefebvre, é em francês, então eu não sei falar direito, e ele fala que tem dois fatores que controlam o sistema literário. Tem um fator interno e um externo. O fator interno são os profissionais que vão mexer com esse texto ou que vão criticá-lo. Então, tradutores, professores, críticos, resenhistas, tudo que tem a ver com o texto em si. Já um fator externo é o que ele chama de patronagem, que são pessoas ou instituições que vão propagar essa literatura ou então impedir ela. Então, por exemplo, um podcast entra aí. A gente está divulgando livros coreanos, né? A gente também entra nesse ramo. E aí vem um entendimento meu, não tem nenhuma teoria por trás, é basicamente Bruna falando, que eu entendo que a figura de um tradutor, ele envolve tanto um leitor muito crítico e ativo daquele ramo, daquele gênero, um escritor também, afinal, ele vai ter que moldar ali as palavras, então ele precisa conhecer muito bem a língua portuguesa, e também um estudioso, no sentido de que ele vai estar sempre se atualizando e pesquisando assuntos culturais, históricos, porque isso também faz diferença no texto final. Então, é uma baita profissão. Ah, e eu aproveito para falar que hoje é o Dia Mundial dos Tradutores. E também, cara, melhor data, o Dia Internacional do Podcast. Como assim, sabe? Melhor data possível para a gente falar disso, né? Nesse evento. Mas continuando, é que eu fiquei muito empolgada quando eu vi que as duas eram hoje, desculpa. É, bom, mas o Alex também coloca essa ideia de que o tradutor ele é um agente de reescrita, no sentido de que ele vai ter que praticar a reescrita ali, porque ele tem o poder de criar a imagem de um autor, de uma obra, de uma literatura, como, né, afirma o Lefebvre. Então, é entender que esse texto ele vai ser modificado e ele é pensado, né? Você não só considera a tradução coreano-português, linguisticamente falando, como também quem vai ler esse livro, qual a editora que vai ler esse livro, qual é o público que esse livro é destinado. Isso tudo é considerado muito o tempo inteiro durante a tradução. Aí, prosseguindo, calma aí, deixa eu botar assim, tá? Eu não sei se vocês veem esse trequinho. Pronto, vou deixar aqui. Aí eu vou falar muito, muito simples sobre algumas especificidades do coreano que eu já me deparei e acho que Denise também, estudando, né? A gente sempre tem esses dilemas linguísticos que é muito, muito legal. Por exemplo, a língua coreana é uma língua que detalha muito sentimentos relacionados não só a sensações físicas, ou então e psicológicas. Então, como assim físicas, né? Então, por exemplo, é, a Coreia é um país que tem as 4 estações muito, muito, muito definidas, certo? Então, é natural que a língua também reflita isso. Então, eles vão ter 500 mil palavras para falar de um frio. Só que o frio deles é diferente do nosso. Aqui é frio e quente. Lá é um frio mais próximo de um outono. É um frio que anuncia que a primavera chegou. E não sei o quê. Então, aqui eu trouxe só um exemplo que é de Shionada, que é esse friozinho que vai para um outono. Então, tá acabando o verão, tá indo para o outono. E aí, a primeira definição que o Naver traz, que é um dicionário, ele bota assim, eu vou traduzir. Não é nem quente nem frio. Esse frio aqui é o frio inverno, tá? Não é quente nem frio inverno.
mas é um frescor certo. A gente não tem palavra para isso. E aí isso aparece nos textos. E como que nós traduzimos isso? Né? Já me deparei com isso. Você tem que ir por outros elementos, talvez a descrição da paisagem, talvez das vestimentas, como a pessoa está se sentindo nesse clima, para que um leitor brasileiro tente ao máximo se aproximar do que um leitor coreano entenderia. Outro exemplo, falando um pouco sobre emoções. Peguei feliz, kipuda, né? Aí isso aqui nossa, longe. É muito sinônimo. Porque o coreano, ele também tem muitas palavras, se eu não me engano, 60% das palavras coreanas são vindas de Hanja, então é do chinês, né? Então, essas sílabas, elas remetem a caracteres chineses, né? E isso também muda, porque se uma palavra advém, né, de caractere chinês, ela tem uma tonalidade um pouco mais formal, digamos assim. Ela tem mais respeito, vai. E aí, quando é uma palavra nativa, geralmente a nuance é um pouquinho abaixo. Isso é muito sutil e depende muito de cada discurso. E às vezes, até a gente perguntando para as professoras, nem elas entendem direito, porque a língua é isso, né? Nem tudo tem uma explicação muito lógica. Mas, enfim, para feliz temos vários, Rempokadá, Pangaptá, Shinaptá, Chilgoptá, Tan, Tan, Tan. E aí eles vão depender muito de a circunstância que está me deixando feliz. Então, Shinadá é tipo um feliz de você estar pulando, 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 pulando. Então, tá curtindo ali uma vibe muito eletrizante, vai. Esse Hangaptá é um feliz mais levado para a gratidão. Então, eu estou feliz e estou grato por isso estar acontecendo. E esse Chilgoptá, ele é mais um feliz assim, essa circunstância em específico aconteceu, eu me diverti com ela, estava feliz enquanto eu estava vivendo ela. Ele é mais pontual. Enfim, tudo para dizer que isso tudo aparece no texto e a gente tem que ir sambando ali do nosso jeito para que o sentido se mantenha. Outro exemplo, esse é fascinante, são as onomatopeias, que em português a gente tem só as onomatopeias de som, que parece até uma redundância, né? Porque, né, para a gente aqui é tipo cocoricó, au au, é tudo de som. Só que em coreano também tem as onomatopeias de ato ou de forma. Aí eu também trouxe exemplos muito básicos para que não fique muito maçante. Por exemplo, panjak panjak pinada. Isso daqui é brilhar. Só que ele é muito específico para o ato da estrelinha ficar brilhando, assim. Então, eles fazem esse movimento. E isso é uma onomatopeia de ato por conta disso. Então, na hora que a gente traduz isso, a gente não vai poder colocar a estrelinha brilhou, panjak, panjak. Não faz o menor sentido. Infelizmente, algumas coisas acabam se perdendo quando a gente traduz. E essa, geralmente, é uma delas. A menos que a gente encontre um verbo em português que enfatize mais esse ato de brilhar. Talvez um cintilar, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí, outro exemplo, né? Esse daqui é uma onomatopeia de som. Aí eu botei aqui. Eu ouvi o barulho de bola vindo de algum lugar. Só que em coreano, isso aqui, 어디선가, é de algum lugar. Quando é bola, pan é a onomatopeia de som. Então, pan. 차는 소리가 들렸다. É ouvir o som da bola quicando. Pronto. Como a gente traduz isso? Porque parece para a gente um pouco bobo, né? A gente colocar lá, eu ouvi o barulho da bola pam vindo de algum lugar. Parece um livro infantil.
certo? A gente não usa as onomatopeias, elas entram muito em quadrinhos, em livros infantis, ou então elas já imersas em alguma palavra. Em coreano, elas são explícitas. E é muito legal quando você entende o coreano e você conhece esses efeitos, porque fica tudo muito mais sensorial e palpável. Infelizmente, a tradução teria que perder, eu acho, um pouco isso, a depender do livro, gênero, como eu já falei. Aí, um outro caso legal são as redundâncias. Às vezes tem tipo subir, e aí o verbo em si já fala que é subir, mas é tipo subir para cima, né? Tem essas questões. Eu trouxe um que é muito legal, que é tanemota, que é enterrar na terra. Em português, a gente já tem o ato e o lugar juntos, enterrar. Então, se você vê uma tradução mais rápida e grotesca, possivelmente vai estar algo nesse sentido. A menos que tenha, não sei, em uma poesia, que isso deva ser enfatizado, legal, mas aqui é super comum eles falarem isso, né? E é uma redundância. E aí, a questão é, esses elementos culturais, né, como, por exemplo, o que a Denise colocou, né, mandu gyoza, ou então hashi, palitinho, chocará, né? Como a gente traduz? Onde a gente encaixa? A gente coloca no texto mesmo, em português, explicando entre vírgulas, uma nota de rodapé, notas culturais, e aí, como eu já comentei, vai depender de vários fatores, mas a tendência hoje em dia é que as pessoas estejam mais abertas. Inclusive, por exemplo, a Ing, ela é uma profissional incrível, mas um dos fatores que também está ali, eu tenho certeza que é o fato dela ser coreana brasileira, né? Então, isso também interfere. É um ponto super, super positivo e tem que ser mesmo. Fora o talento dela, que é incrível e único. Então, isso mostra que o cenário está mais favorável a outras vozes. E então, elementos culturais acho que são mais facilmente aceitáveis no texto, né? Denise quer falar que eu falei muito. Jesus. Eu não estou nem vendo você. Jesus, cadê? Aí tem coisas aqui, o que vem por aí, como a gente já falou, já temos aí em pré-venda, né? O meu amigo Kim Jong-un, que é da Pipoca e Nanquim, que vai ser lançado na Comic Con. E aí a gente tem mais uma ficção de pura, né? Que a gente ainda não tem data, mas a gente já sabe que vem, porque a editora executiva da Bertrand falou pra gente no episódio que ela participou. Então a gente já tem esse spoiler. E fora também os webtoons e as novels do Solo Leveling, que também estão em pré-venda, né? Os volumes 2, 3 e 4 e 5. E mais coisas que virão aí para o ano que vem, coisas que a gente sabe que estão em tradução e que ainda não foram anunciadas, né? Que nem os tradutores podem falar, porque tem também disso, né? Tudo muito sigilo. Mas vem aí, ainda temos muita coisa coreana chegando, o que é ótimo. Pode passar, Bruna, que acho que a gente já Sim. está Estourando, né? estourando, né? Senão não vai dar tempo para perguntinhas. Tá, então vamos lá. Essa acho que é o último slide. Então, perspectivas, né? O que esperar? Como eu já falei, essa diversidade e aumento de editoras interessadas em livros coreanos, as traduções diretas, como a Denise colocou. Sim, aqui é um ponto importante, é um pouco polêmico, mas são esses livros escritos por brasileiros, fãs de K-drama, K-pop, e que aí adotam essa temática Coreia, né? Então, eles são livros coreanos? Não são? São inspirados? Isso é um debate que ainda acho que vai demorar um pouquinho para a gente chegar a alguma conclusão, mas que é um movimento que está crescendo bastante. Sim. A gente acredita que essa literatura ela veio para ficar. Por quê? Porque por conta não só dessa abertura do público, como também a literatura é um dos meios que a gente considera o que mais permite que haja, por exemplo, críticas, que haja
elementos culturais mais bem aceitos, e também tem a questão do interesse Coreia ser multifacetado. Então, quem curte a literatura, talvez curte ali uma série coreana, um filme coreano, música, culinária, maquiagem, moda. Então, são muitas facetas que acho que meio que possibilitam que essa literatura continue aí bastante viva. E fora, é claro, aquela ideia de viver a experiência coreana, né? É o que a gente chamou de Korean Way of Life. Então, a gente quer viver a experiência coreana, né? A gente quer não só ler livros que eles estão lendo lá, mas também ouvir músicas que eles estão ouvindo lá, comer os pratos que eles comem lá. Então, é tudo muito... É o soft power aí por trás, né? Deixa eu avançar. Ah, é isso. Muito obrigada, então. Vou parar de compartilhar e ver vocês que me dão nervoso. Que incrível, Bruna e Denise, muito obrigada. Estava aqui nos bastidores, eu e o professor Pedro, e agora a gente já quer ler literatura, a gente já quer começar hoje, na verdade, né? Essa parte de ficção de cura chamou muito a nossa atenção. Eu já tinha ouvido falar, mas agora ver todas as capas, a continuação de um com o outro. A questão da onomatopeia de não de som, mas de ato e de forma, eu achei incrível. A gente está aqui, ó, vários parabéns aos nossos professores, pessoal vibrando quando vocês falaram também sobre o Lefebvre, sobre as séries e tudo mais, quadrinho, o pessoal vibrou bastante. E lá no comecinho a professora Alessandra deu parabéns pelo sucesso do podcast em si, né? E eu comentei, logo que eu apresentei vocês, que palestra incrível, eu amei, depois vocês vão ler lá. E eu comentei que eu fui ver o podcast, fui assistir vocês, e eu tinha uma pergunta, mas era uma pergunta bem do início do processo, e eu vou fazer essa referência. Porque eu entrei também, fiz FEFELESH, também fiz letras, mas eu fiz inglês e português. E o meu doutorado eu iniciei em 2012, que é o ano que iniciou o curso de coreano. Então, quando eu passei pela FEFELESH como aluna de graduação, não tinha ranqueamento com coreano, né? E aí eu fui para o mestrado, eu fiz o mestrado em inglês e o doutorado também. Só que no doutorado eu fiz no departamento de língua inglesa, mas eu estudei as motivações de professores e aprendizes para várias línguas. Então, lá naquela oportunidade, eu estudei também o que motivava aprendizes e professores para estudar russo, japonês, chinês e coreano não. Mas é porque vocês não estão, o curso ainda não tinha, não conhecia vocês. E aí a minha pergunta é essa, porque a Bruna, eu sei, pessoal, a Bruna veio do Rio de Janeiro para São Paulo para estudar letras coreano. E a Denise, a primeira formação dela é em fisioterapia. Então, a gente tem uma língua que une as duas, mas a gente tem uma língua que mudou, alterou a vida das duas, né? Uma mudou de cidade, mudou de estado, né? A outra mudou de profissão. Então, como é que isso? Qual foi a, a motivação principal? O que que o coreano atraiu tanto que mudou vocês? Eu vou primeiro então, porque eu sou a emocionada, eu acho. É, Obrigada por ter prestado atenção nisso, porque eu acho que pode não parecer, mas foi um baita desafio isso, e as pessoas não entendiam, né? Então, é difícil, né? Então, você vir para São Paulo, ou então você mudar de uma profissão, né? Como o caso de Denise, e você não ouvir pessoas que não querem entender isso, né? Mas no meu caso, como foi a língua que me trouxe e a cultura que tem junto, até fico meio emocionada, assim, parece que foi um chamado, sabe? E eu acho que foi a questão de como a língua refletia a cultura, e a cultura sendo tão interessante, tão diferente, mas que tão próxima nossa também. Então, eu aprendo muito estudando a língua coreana. E eu
evoluo enquanto pessoa, assim, também, estudando a língua e o reflexo pela cultura. E eu acho que foi isso, assim, é difícil falar, porque eu tinha 17 anos quando eu decidi, né? E eu vim. E eu não sei o que me deixou tanto tempo assim. Eu acho que eu fui me apaixonando pelo país, que tem sim os seus desafios e tem os seus lados ruins, como qualquer país. Não é um país, ó, o céu, né? Mas a gente aprende a entender essa cultura e eu acho que foi isso. Acho que foi essa abertura, a curiosidade, o interesse e sempre encontrar coisas que somavam ali. Acho que é mais ou menos isso. Eu sempre falo uma coisa diferente, porque é maravilhoso. Bom, no meu caso, eu já gostava, né, ali, quando tudo era mato, de K-pop, K-drama, coisas assim, né? Na verdade, o meu interesse começou pelas coisas da cultura japonesa, e aí eu abri para a China, abri para a Coreia e foi indo. Mas durante muito tempo foi muito isso, né? Um hobby, né? Eu gostava das músicas, eu gostava, das séries, do cinema, e aí eu até comecei a aprender a língua, né? Primeiro fui para o chinês, depois para o coreano, mas a princípio era tudo hobby. O que me fez mesmo virar a chavinha para falar, é isso que eu quero, foi a literatura. Quando eu comecei a ler, assim, livros coreanos, eu, sabe, bateu forte. E eu falei, nossa, eu quero estudar isso, eu quero saber mais disso. E foi indo. E, assim, não só estudar e saber, é falar disso também. Então, acho que isso que fez a gente querer criar esse podcast e dividir com todo mundo esse entusiasmo. Como a Bruna falou, é uma cultura que é distante, mas que também tem muitas coisas que a gente pode se identificar. E a gente foi até lá, a gente conviveu, entendeu algumas coisas, percebeu algumas coisas, e a gente queria trazer para o pessoal daqui que consome K-drama, que consome K-pop, também essa camada mais aprofundada, sabe? Então, não sei, tentar colocar um pouquinho, contribuir um pouquinho para as pessoas entenderem melhor e sentirem esse entusiasmo, essa paixão que a gente também sente. Acho que é um pouco isso. Estão conseguindo, olha, a gente está vibrando aqui no chat. Como eu disse, a gente já quer ler várias coisas. A gente vai chamar vocês, inclusive, de novo para falar, ó, lemos isso, 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 isso. E eu queria aproveitar esse gancho e chamar o professor Pedro, que ele gostaria de falar uma coisinha. Bem, olá meninas, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês. Agradecer mesmo, porque vocês, como duas alunas de curso de letras, acho que vocês pegaram muito bem a ideia de falar um pouquinho sobre a tradução, né, sobre alguns aspectos. Acho que isso é o que mais interessou os alunos. Realmente, eu e a professora Inga, a gente estava conversando aqui no WhatsApp, na miúda, falando sobre, meu Deus, livro de cura, o que que é isso? Como é que funciona? E a gente já combinou para tomar um café para discutir um pouco sobre isso. Tem dois livros já aqui do ladinho no meu cestinho para fazer a compra. Eu pensei, eu tava lembrando, falei assim, nossa, mas eu já tinha visto alguma coisa de literatura coreana, e aí eu lembrei desse livro aqui, ó, que é da Suzy Lee, esse e esse, que eu tenho que é literatura infantil, que é lindo, 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 lindo. E não precisa saber falar coreano, porque não tem nenhuma palavra escrita, mas as imagens elas contam toda a história e é incrível, né? E eu não lembrava, até vocês começarem a falar, mas eu tenho alguma coisa, não é possível. E realmente eu tinha. E, assim, só para não ficar elogiando, eu também queria agradecer a River, né? Que foi indicação, foi a pessoa que indicou vocês. Olha, eu escuto o podcast, é muito interessante, né? Por acaso está aqui, né? E dizer que é de importância gigantesca a participação dos nossos alunos para fazer essas indicações, né? Se não fosse essa indicação, vocês talvez não estariam aqui, porque eu não conhecia o podcast de vocês, ainda bem, né, que me ofereceram essa oportunidade. E falar que, assim, gente, eu tô realmente muito inacreditado sobre isso. É uma área de literatura que eu nunca tinha visto. É uma experiência muito nova, né? Porque eu gosto de K-pop, eu tô vendo um pouco desses K-dramas também,
né, A Rainha das Lágrimas no Netflix, que eu achei um absurdo. Eu falei, meu Deus, as pessoas se comportam assim na Coreia. É, mas a gente mostra, Rafaela, a gente mostra. E também vai ter a gravação para vocês acompanharem depois, pegarem todos os nomes que foram apresentados. Mas eu queria mesmo incentivar a participação desses nossos alunos, porque eles têm um conhecimento que a gente não tem. Então, poder promover essa semana acadêmica, né, uma vez que a gente está finalizando agora, ela foi ideia também dos nossos alunos, né, essa ideia de multiculturalidade, né, vocês poderem vir participar com o coreano que eu acho que acrescentou demais à nossa formação, né? Por mais que nós não tenhamos o curso de coreano, é muito incrível ver, por exemplo, essas minúcias de como que se traduz uma onomatopeia visual, uma onomatopeia de formato. Gente, que absurdo, mas é um absurdo tão legal, tão incrível, que só tendo em outra língua, que possivelmente não uma língua europeia, a gente poderia encontrar. Então, eu queria mesmo agradecer muito a vocês e deixar o espaço aberto para vocês participarem outras vezes, trazendo literatura, que é um tema que carece muito a minha professora Ingrid, né? O semestre passado foi só sobre literatura, por exemplo, e mostrar que vocês têm espaço e que vocês são incríveis. Parabéns pelo trabalho de vocês. Pedro, obrigada pelo convite. Ficamos muito, muito felizes, porque nós também somos alunos, então também frequentar esse espaço é muito importante para a gente. E, assim, acho que uma mensagem que nós duas tentamos passar é que nós somos da academia, então a gente estuda em uma universidade, então a gente tem aulas técnicas e tal, mas o podcast é o modo como a gente leva esse conhecimento acadêmico para um público maior. Então, acho que isso é interessante para os alunos também terem em mente, né? E se eles se interessarem por isso. Como levar o conhecimento acadêmico para mais pessoas, né? Então, fica aí essa inspiração, digamos assim, porque sempre é possível, né? Sei lá. Isso mesmo, gente. Muito obrigada pelo convite. Eu estou assim emocionada com tanto de elogio de vocês. Muito obrigada a River aí que indicou a gente. Claro, podem chamar mais vezes, a gente vem com o maior prazer. E como a Bruna falou, a gente, como aluno, a gente está num processo, né? E acho que mesmo quem já é mestre, doutor, todos estamos num processo, né? De cada vez aprender mais e fazer essas trocas, né? Seja dentro da academia ou fora dela, porque hoje a gente consegue ver todas essas possibilidades, né? De mídia e de trazer conhecimento, expandir essas visões, né? De uma forma mais, às vezes, contraída, mas que não deixa de ter aprofundamento, bases teóricas, e eu acho que, assim, como a Bruna falou, que fique de inspiração para os nossos colegas aí graduandos. E quem quiser, vem estudar com a gente na USP depois, fazer uma pós aí, em literatura coreana, alguma coisa assim. Todo mundo é bem-vindo. Obrigada, Bruna. Obrigada, Denise. Quando vocês falaram em inspiração, estava aqui, ó, na ponta da língua, que foi uma palestra inspiradora. Obrigada, Sueli, também. Eu estava falando para a Sueli antes que eu estou encantada. Já era, agora eu vou ter que estudar coreano, vou arranjar um jeito. E aproveitando a fala do professor Pedro, eu queria agradecer também uma outra estudante nossa, que é a Yara Rivelli, ela é de tradução, ela é do 7º semestre, e ela contribuiu com as indicações para o tradutor da Marvel, que foi o Diogo Prado, e também para o falante, um dos nossos palestrantes de japonês, que foi o Ives Danilo, que apresentou na quinta de manhã. Então, volto fazendo eco à fala do professor Pedro Reis, da participação dos nossos estudantes no tema, veio de uma inquietação deles, e a gente acolheu essa inquietação, essas diferentes línguas, e foi enriquecedor para todo mundo, né? E, representando a professora Vanessa, eu gostaria de fazer o encerramento do evento. Ela colocou para nós que nós chegamos ao final da 14ª semana de Letras e Tradução do Centro Universitário da FMU, e ela gostaria de expressar o agradecimento a todos que contribuíram para o sucesso do evento. Foram 3 dias de discussões ricas e inspiradoras,
onde a multiculturalidade foi explorada em suas diversas dimensões, fortalecendo o nosso entendimento sobre linguagens, culturas e o papel da tradução em um mundo cada vez mais globalizado. Agradece novamente à comissão organizadora, aos membros do NDE, aos docentes e nossos estudantes por todo o empenho e participação no nosso evento. Que as reflexões aqui geradas continuem a ressoar em nosso cotidiano acadêmico e também no cotidiano profissional. Até a próxima edição. Muito obrigada a todo mundo. Boa noite. Até mais.